Estamos ao vivo! Mais uma vez, muito bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma live com a nossa querida amiga, terapeuta, escritora Liselotte Bauerman. Hoje temos aqui um não convidado especial que insiste em participar da live. Está carente hoje. Então vamos trabalhar aqui hoje com o meu convidado inesperado aqui. Seja muito bem-vinda, Liselotte. Já vou estar te chamando para a gente começar esse bate-papo aqui sobre a nossa saúde mental. E vamos estar falando um pouquinho também sobre o seu novo livro, sobre o meu novo livro, que eu tenho certeza que através dos conhecimentos que as pessoas vão ter nos nossos livros, também vão conseguir fortalecer a sua saúde mental. Conseguir também ressignificar muitas coisas. Afinal de contas, o seu novo livro fala sobre a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Sobre como as pessoas estão se reerguendo e como a inteligência emocional tem ajudado essas pessoas a se reerguerem. Vamos chamar ela aqui. E vamos estar ao vivo aqui, junto com a nossa querida amiga Liselotte Bauerman. Com o nosso querido amigo, o Gato Preto, que não dá azar. Bom dia! Bom dia, Liselotte! Seja muito bem-vinda! Nada como começar um feriado com uma live, né? Exatamente. Pessoas que a gente gosta, né, de conversar. Sempre é um prazer estar com você, Liselotte. Você Igualmente. é uma pessoa que faz parte hoje já da nosso círculo de amizades, apesar da distância. É sempre um prazer ver as lives que você faz, o seu trabalho, né? E ter o privilégio de poder ter a sua amizade, né? Uma pessoa com uma história maravilhosa, uma história de vida aí que, com certeza, ajuda não só a gente, mas tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a terem uma saúde mental melhor, um pouco mais de inteligência emocional, um pouco mais de bem-estar na vida, né, Liselotte? Sim, é verdade. E a saúde mental não é só mental, é física, emocional, né? Tudo isso precisa ser cuidado, porque engloba o todo. Então, a gente deixar uma parte falha, aí as coisas não funcionam, né? Então, precisa se cuidar do todo. É isso. Exatamente. E eu vi a capa do seu novo livro, ainda não tive o prazer de ver o seu novo livro, né? Ler o seu novo livro. Fala sobre a tragédia daí do seu estado, né? Sim, sim. As águas chegam. Isso no caso, é o primeiro volume. E aí então, porque me disseram que eu tinha passado conteúdo demais. Pensa bem. Querendo ou não querendo, são muitas histórias, né, Sim, Liselotte? Essa eu, tragédia aí que abalou o sul aí, é uma tragédia de proporções, né, inimagináveis para o nosso país, né? sim. E assim, eu já vi, levando para o lado espiritual, né? Eu cheguei a ver agora comentários sobre pessoas ligadas à espiritualidade, que aqui no estado realmente aconteceu a Guerra dos Farrapos, eu tenho um no meu colo. Ele pegou no meu Ele colo. pegou o dia hoje. Pegou o dia hoje, esse aqui, olha. O meu está no colo. Ele viu que eu sentei e ele chegou no meu colo. Mas assim, aí como foi o caso de muita guerra, né? Então teve muito derramamento de sangue no solo. E isso aí, por essas almas que gritam pelo que foram pelo que foi ceifada a vida delas, só a água para lavar aquele solo. Isso é uma visão diferente, né? Mas faz sentido, né?
Então, porque as partes mais baixas do estado que foram mais atingidas, claro, porque aí os rios encheram e aí se espalharam, porque não tem mais como subir, eles vão para os lados, né? Então, aquelas cidades foram mais atingidas. Tiveram cidades que foram arrasadas. E o próprio prefeito chegou a dizer que essa parte mais baixa eles vão deixar para fazer reflorestamento e cuidar dessa parte do solo. E as famílias que tiverem interessadas, então, são disponibilizadas em lugares mais altos para reconstruírem e começarem suas vidas. E como que está essa questão da reconstrução aí de Delati? Como que está o retorno da vida das pessoas, né? Porque querendo ou não querendo, a mídia deu aquele boom, né, no início da tragédia, e parece que tudo voltou ao normal, parece que não aconteceu mais nada, parece que a vida das pessoas voltou e ninguém fala mais nada, né? Como é que está esse processo de reconstrução? Pois, assim, infelizmente, ajuda de governo estadual e federal, nada. Então, foram só promessas. Eu cheguei a dizer até para o Antônio, eu estava lendo, porque a gente recebe o PDF do livro, né? Certo. Então, aí eu disse, eu estava lendo e na página tal eu comecei a ficar indignada e aí eu resolvi ler até o final. E aí então estava aqui, realmente vieram, fizeram um palanque sobre a tragédia e prometeram recursos. E depois simplesmente caiu tudo no esquecimento. E aí, avançando naquela página, no final, então, consta um parágrafo que até o momento não veio recurso nenhum. Eu tive contato com famílias, porque pessoas que nas cidades vizinhas aqui, teve uma cidade que foi bastante atingida, porque o rio, assim, tem além do, como eu vou dizer, além da derrubada da mata ciliar, tem o assoreamento dos rios, né? Então, o rio ficando mais raso, ele se espalha mais. E aí também as famílias que foram atingidas, houve a promessa de 5.000 por família, e aí, então, um contato com um rapaz, quer dizer, já não é mais rapaz, mas ele tem a família com 3 filhos e a esposa grávida. Agora deve ter nascido o bebê, porque eu não tive mais contato com ele. E ele disse: nós estamos acampados dentro de casa. Então, o que tinha lá dentro tiveram que botar para o lixo, porque móveis em MDF hoje em dia pode botar fora, né? E aí então teriam que trocar portas e janelas externas, mas não veio o auxílio. Meu Então, Deus do céu. É revoltante, né? É uma situação que realmente a saúde mental das pessoas aí está sendo testada ao extremo, né? sim, Porque é um estado tão rico, tão próspero, que sempre contribuiu muito com a União, né? Simplesmente ser largado às moscas, né? Literalmente largado às moscas, né? Deixa eu exato. só dar um bom dia para a Isabel, que está chegando aí, a Smith Anderson também, né? Sejam bem-vindos aí, obrigado pelo privilégio de vocês tirarem um minutinho das suas vidas aí para acompanhar a gente, né? Exato. Mas, assim, realmente existem equipes de apoio que continuam, tipo assim, assistente social e pessoas ligadas ao voluntariado, né, que fazem esse apoio psicológico, né, emocional às pessoas que foram afligidas. E, no mais, podemos dizer que é o povo pelo povo. E tem o Vale do Taquari, porque assim, nós temos em Porto Alegre, tem o Guaíba. Ele não é rio, ele é um estuário, porque são 5 rios que desaguam ali no Guaíba. E tem um rio que é bem um dos grandes, o Taquari, que teve várias cidades que foram alagadas. Então, os empresários, eu recordei aquela reportagem,
os empresários se uniram e em 6 meses eles vão entregar 10 pontes. Então, o que consiste? Então, é aquela ponte e as cabeceiras, as margens, né? Isso fica ao encargo da prefeitura para manter. Aí tem o nome das cidades onde essas pontes vão ligar para o abastecimento, para conseguir assim, para o comércio em geral, né? Claro que não são pontes largas, provavelmente passo de um lado e depois passo do outro, mas tem acesso entre as cidades. E eles vão fazer, aí eles fazem aquela estrutura metálica, né? E aí depois colocam madeira. E tem uma durabilidade bem grande, mas não dá nem para dizer que é primeiros socorros, porque elas são pontes fortes e vão servir por um bom tempo para unir aquelas comunidades. E assim funciona, né? Quer dizer, no meio do caos aí, teve um influenciador, vou até falar o nome dele aqui, porque eu acredito que ele merece o respeito, né? Porque tudo que ele fez aí no Sul, apesar de também acredito que deve até, depois de passar toda essa fase do caos, né? Que estava o foco da mídia, estava aí, até ele acho que acabou se afastando um pouco, que foi o Pablo Marçal, ele falou, né? Que é do povo pelo povo, né? Sim. E, infelizmente, no Brasil é sempre assim, né? É o povo pelo povo e ainda sustentando o governo, né? Uma máquina gigantesca que, infelizmente, de vez de servirem o povo, são servidos pelo povo, né? Nós estamos vivendo hoje em dia um novo feudo, né? Eu falo que a única diferença é que hoje nós, né, em pleno século XXI, temos dos escravos do século do milênio passado, é que hoje cada um de nós vai para sua senzalinha, né? Porque nós trabalhamos para manter a Casa Grande. A Casa Grande hoje se localiza em Brasília, né? Mas todos nós trabalhamos para manutenção desse Estado gigantesco que se alimenta dos recursos da população, né? E não estão, infelizmente, não estão nem preocupados com o bem-estar da população, né? A única preocupação deles é realmente aumentar a carga tributária, perceber que os recursos que hoje eles têm não dá e querem cada vez mais e entregam cada vez menos, né? Eles não se preocupam com as pessoas, a não ser na época do discurso, né? Na época do discurso bonito, falar que vão cuidar, mas infelizmente somos nós por nós. E se a gente não tiver bem emocionalmente, a gente acaba, inclusive, fazendo barbaridades que nem a que aconteceu essa semana aqui lá em Brasília, né? A pessoa entrou em desespero, né? E acabou, né? Infelizmente, ceifando a sua própria vida e trazendo, inclusive, um prejuízo para outras pessoas que não tem nada a ver, né? Que agora aquele ocorrido lá está até dificultando a questão das pessoas que também foram presas aí naquela prisão em massa ilegal aí que aconteceu aí naquele 8 de setembro, acho, não sei que lá, aquele dia de janeiro, né? Que as pessoas foram presas e, né? A gente sabe como é que funciona no Brasil, né? Infelizmente, uma coisa justifica a outra, né? O erro de uma pessoa vai acabar justificando um outro erro de pessoas que, infelizmente, não estão nem preocupadas com a população, né? Só estão preocupadas consigo mesmo, com seu bem-estar, com o seu achismo. E, na verdade, também são pessoas doentes, né, Liselotte? Exato. Deixa eu só dar um bom dia aqui para o Centro de Informações, aqui para a ideia, que eu não lembro de quem que é essa clínica, né? Se puder falar para a gente dar um bom dia direito, né? Seja muito bem-vindo. Né? São pessoas doentes, né, Liselotte? Né? São pessoas que também, né, emocionalmente não estão bem, né? A saúde mental, porque eu sempre digo, né? Uma pessoa que está feliz, que está bem, que está com a sua vida realizada, ela não quer ver o mal da outra, né? Exato. Só faz o mal quem está mal, né?
Exatamente, porque cada um dá o que tem. E se não tem nada lá dentro, não, a gente não pode esperar coisa melhor, né? Então, isso é complicado. Só mudando um pouquinho, esse centro de formação, o Paideia, não é do professor aquele do... Agora me foge o nome, eu já fiz live com ele. Eu não lembro. Sérgio, né? Não. Eu não lembro. Faz tanto tempo que eu tive, né? Porque outras questões profissionais, acabei dando uma afastada do nosso ecossistema, do nosso grupo, né? E hoje eu estou tendo o privilégio de voltar com você, né? De estar aqui, né? Retornando às lives, retornando a Claudemir, professor Claudemir. Isso, é esse mesmo. Eu fiz live com ele e aí eu queria extrair mais coisas dele e aí ele focou em cima dos meus livros e o tempo termina muito depressa e ficou só em torno dos meus livros. Mas ele é uma pessoa de cultura e ele tem muito para passar para nós, o Claudemir. E aquele livro dele do que os professores adoecem em sala de aula, esse deve ser muito produtivo, porque realmente, conforme os alunos que tem na sala de aula, não tem como o professor não adoecer mesmo, né? Então, esse livro dele eu acho que agrega bastante. Eu só li assim aquela pouca propaganda que traz do livro, mas ele é bem legal isso aí. Ah, o Sebastião também está aí. Grande Edgar, deve ter terminado a live do Antônio, daí ele está presente aqui. Pois No é. dia que Vai manter uma saúde mental no meio de tudo isso, né? Desse caos. Mas aí, como está indo a sua atividade física, um lugar onde você não vai me encontrar numa academia. Eu ontem fiz, entre uma caminhada e outra, eu caminho, né? Eu, assim, em questão de dieta, eu faço dieta e eu passo fome. Mas academia, estou fora. então, Mas assim, ontem eu caminhei 4,4 km. Eu olhei, eu tenho um pedômetro no celular e ele conta meus passos. Deu mais de 5.500 passos. Eu disse, nossa, a vovozinha pode estar cansada hoje de noite com a caminhada que fez. Como está indo para sua academia? Está se sentindo... mas é bom, Lisadinho, independente da atividade física, né? Seja uma caminhada, uma academia, que seja aqueles 5 minutinhos, às vezes a gente faz em casa, toda movimentação, ela traz endorfina, ela traz dopamina, ela traz hormônios do prazer, né? E isso acaba dando uma energia extra para a gente, acaba ajudando a gente na questão da resiliência, da saúde mental, né? Que acaba ajudando em toda essa questão de saúde mental, né? Porque quando a gente fica sedentário, né, o nosso corpo ele quer cada vez mais, o nosso cérebro ele busca cada vez mais recompensa e economizar energia. Então, quando nós não nos exercitamos, a gente vai cada vez mais se voltando à procrastinação, ao marasmo, né? E como a Bíblia diz, né? Tem um versículo bíblico que diz em Provérbios que o preguiçoso, né? Que aquele que fica, como é que fala? Aquele que fica muito tempo na cama, não lembro direito o versículo, como é que ele fala, mas que se você fica muito tempo na cama, a pobreza vai bater na tua porta, né? Então, a gente se exercitar, a gente se movimentar, faz toda a diferença na vida da gente, né? E eu me desafiei a fazer atividade física por 30 dias, né? Na verdade, é um desafio meu de perder 10 quilos em 30 dias. E tô aí firme. Inclusive, acabei de voltar da academia, né? Dei um treino aqui no Lago Municipal. Acabei de chegar, troquei de roupa e tô aqui com você aqui. Né? Beleza. E tá se sentindo bem, assim, animado fazendo? Olha, eu falo para você, como é cansativo.
eu não digo em questão de perda de peso, mas está se sentindo animado, está se sentindo com o corpo está respondendo a tudo isso, porque é a mente que comanda, né? Mas a gente se sentindo mais disposto fisicamente influi bastante, né? Não, olha, o começo, eu vou falar pra você, foi bem difícil, né? A gente sair da cama para ir para academia, tipo assim, realmente é uma mudança de mindset, né? E o nosso cérebro, ele luta todo o tempo para sabotar, porque ele quer economizar energia, ele quer prazer imediato, né? E aí, até você automatizar esse novo hábito, que é no mínimo 21 dias, no mínimo, as pessoas falam que é 21 dias para se automatizar um novo hábito, e na verdade é no mínimo 21 dias, né? 21 dias ininterruptos, né? Hoje eu estou no dia 12, então eu estou começando a acostumar com essa nova rotina, né? Mas eu percebo a diferença no meu ânimo, eu percebo a diferença, inclusive nas minhas questões físicas. Eu tinha muitas dores, né, por causa do excesso de peso no joelho, né? E essas dores gradativamente estão diminuindo. Eu cheguei a uma época que para mim descer do carro tinha trabalho. E hoje já está bem normalizando quase, né? Já está, posso falar para você que 80% melhor, simplesmente por causa dessa mudança de estado, né? Essa mudança de mentalidade, de buscar realmente o bem-estar físico, né? A aparência tem melhorado, estou me sentindo mais jovem, estou me sentindo com mais vitalidade, né? Claro que não falei, é um processo, então não esperem mudanças rápidas, mas elas vão vir, né? Como todo processo, inclusive nas nossas formações, quando nós vamos buscar o autoconhecimento, quando nós vamos buscar essas questões de desenvolvimento humano, saúde, bem-estar, o que afasta as pessoas do resultado é o tempo, né? As pessoas acreditam que vão buscar uma academia ou vão buscar um profissional de desenvolvimento humano, de saúde mental, e varinha mágica, né? Pilim, pim, pim, e a pessoa mudou. Não, não é assim que acontece, né? É um processo. Assim como nós demoramos anos para adquirir e automatizar uma crença limitante, um trauma ser fixado, existe também um tempo para a gente desfazer todo esse processo doloroso, esse processo que às vezes trouxe marcas no físico e no emocional, né? Sim, e aí nesse caso os joelhos e os pés agradecem, né? Porque como vamos dizer a própria locomoção parece que lubrifica a junta, né? Assim, mas eu tenho um espaço, vamos dizer, em dia que chove, e aí depois quando cessa a chuva um pouco, eu tenho um espaço nos fundos, e às vezes passo o dia, vamos dizer, aquele dia que você passa estudando ou fazendo alguma coisa mais sedentária, quando chega ao final do dia e o tempo está de acordo, como hoje promete muito calor aqui no sul, então, na hora em que fica mais, que refresca o dia, eu decido, olho para o relógio, agora 15, 20 minutos, eu faço uma caminhada de um lado para o outro nos fundos, eu volto outra, sabe? Aquele simples fato de se concentrar, a gente pode escutar alguma coisa que seja agradável ou não, ficar em contato, porque aí eu tenho um céu inteiro para olhar. Então, isso aí faz diferença. Aquele caminhar, o contato com a natureza e a gente se locomover. Porque onde fica muito tempo sentado, quando tu vai levantar, parece que range toda junta, né? Então, Exatamente. fica tudo enferrujado. Então, é necessário um pouco de atividade. E isso, por menos que seja. Então, aquele tempo dedicado ao corpo é o melhor empreendimento que nós podemos fazer nesse sentido, né? Nem que seja só de caminhada, porque até uma doutora, ela me explicou que, por exemplo, a gente anda com uma bicicleta ergométrica, tá? Ela
te dá aquela parte a parte, tá, tu faz aquele exercício com as pernas, mas a questão da formação do cálcio só acontece com a batida do pé no chão. Então, tu precisa caminhar, bater o pé no chão para fazer cálcio, porque com a idade a recuperação do osso é mais lenta. Então, caminhada para recuperar o osso. Então, eu quero ficar em pé mais um tempo, né? Então, eu procuro ao menos caminhar para manter meus ossos e me ajudar a carregar o resto, né? Exatamente, a gente precisa disso, né? A gente É, precisa, ainda mais a gente que já não estamos mais, né, com os 20 aninhos, né, é, Zidote? Já passou pela fase dos 20 aninhos, né? E, e aí a gente precisa cuidar um pouquinho mais da máquina, né? Nós somos raridades hoje, né? Eu falo que nós não estamos já idosos, né? Nós estamos com bastante experiência, né? E a nossa carga de experiência precisa de um motor, de um veículo de transporte para toda essa experiência resistente, né? sim. E Tem. aí a gente tem que fortalecer ele. É isso mesmo, bem assim. É, e assim, claro, você fazendo exercício, mas fazendo parte da saúde mental, tem dieta ou não, ao menos cuidar da alimentação e muita água, né? Isso também Sim. A água, ela não só hidrata, né? A gente pensa que a água é só para hidratar, rim, sistema digestivo, mas não, né? A água, ela ajuda também da oxigenação da nossa mente, né? Da limpeza, não só do nosso sistema digestivo, do nosso sistema... imunológico, Oi? imunológico também, para imunidade, e tira as impurezas, a água tira as impurezas do nosso corpo, né? Exatamente. E também, querendo ou não querendo, ajuda também no nosso bem-estar emocional. Não sei se você percebe, né? Mas você vai num médico, você vai numa academia, todo lugar fala, beba água, beba água. Porque hoje eu acredito que a água ela é o melhor remédio que nós temos. Tanto é que o próprio Jesus diz, né? Eu sou a água da vida, né? Ou seja, para a gente ver a importância da água, que o próprio Filho de Deus, na concepção da maioria do país cristão, se coloca como a água da vida, né? Ou seja, que nós precisamos tanto dessa água que a maior representação de espiritualidade do nosso tempo se coloca como água também. Então, beber água é de extrema, né, é fundamental, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa mente, né? Exato. É um compilado, né? Quando nós falamos, muitas vezes, de bem-estar emocional, as pessoas acreditam que é só cuidar do emocional. Mas nós somos um todo, né? Somos corpo, alma e espírito, né? E se uma desses pilares estiver em desequilíbrio, todo o restante vai estar em desequilíbrio, né? Então, como você falou, às vezes não é muito, a gente fica esperando, às vezes, fazer muito, né? A gente acha que tem que fazer muito. E não é. Se você colocar uma goteira, né? Se você colocar a torneira pingando e colocar um copo embaixo, ele vai encher tanto quanto se você abrir a torneira. Às vezes vai demorar mais tempo para encher, mas ele vai encher. Então, são pequenos hábitos que, se a gente for incluindo no nosso dia a dia, vão trazer esse bem-estar emocional. De repente, como você falou, uma caminhadinha no quintal de casa, um bom livro, pisar 20 minutinhos da grama. Quantas pessoas, né? Eu mesmo, quando não tinha ainda muito essa vertente terapêutica, né?
eu morava em Jundiaí, lá tem um parque muito grande, chamado Parque da Cidade, lá um parque muito grande. E a minha esposa percebeu que quando eu estava começando a estressar por causa do volume de trabalho, ela falando, Andinho, você precisa pisar na grama, né? Então, era ir no parque, tirar o chinelo e pisar na grama, pisar no chão, né? Pequenas coisas, né, que nós fazemos, pequenos hábitos que nós podemos incluir na nossa vida, que nem custa dinheiro, você fazer uma caminhada na rua da sua casa, ler um livro, leia 2 páginas por dia de um bom livro, né? Sim. Ao invés de a gente ficar vendo notícias, né? Infelizmente, notícias ruins, política, roubalheira, morte. De vez de a gente ficar vendo essas coisas, pegar um livro, um bom livro, como o seu, como o do Claudemir, né? Que vai falar de como as pessoas, como a gente pode trazer cura para a gente, né? Porque eu acredito que tanto o seu livro falando das tragédias no Sul, quanto do Claudemir, quanto o meu também, né? Não trazem só o problema, mas sim possíveis soluções. Uma forma diferente de encontrar a solução para os problemas, né? Porque nós trazemos dos nossos conteúdos não só conteúdo técnico, mas histórias de vida aqui, porque todos nós passamos por processos, né, de reconstrução, de mudança de hábito, como eu estou fazendo agora essa questão da atividade física, é uma mudança de hábito para mim, né? A questão do desenvolvimento da saúde emocional, da busca do conhecimento, né? São pequenas mudanças que, ao longo de anos, trouxeram transformações nas nossas vidas, né? Sim. Porque antes de nós termos todos esses confortos que a vida atual nos oferece, né, a vida era bem mais saudável. Se eu penso na minha infância, o que se andava de descalço, hoje em dia, exato como a questão de pisar na grama, hoje em dia nós vivemos rodeados de pedras. É difícil de encontrar um gramado onde a gente possa, porque aí tem a questão das energias, né, que se pega da terra. É difícil da gente chegar a um lugar onde tem um gramado para poder fazer essa troca, né, conseguir essa energia. Então, vamos dizer, no passado, os seres humanos eram mais saudáveis. Hoje em dia precisa se correr atrás do bem-estar físico, tudo, né? Porque a vida moderna nos oferece muitas opções. E aí é que nós nos perdemos, né? Deixa eu dar um bom dia aqui para a Isabel. A Isabel estava falando aqui, né? Que pensou que fosse a única a ter resistência à academia. Você não é a única, Isabel. Tem muito. E bom dia também para a Raquel, para o Luiz Carlos, que estão chegando aí junto com a gente aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Aí estamos falando um pouquinho sobre como as pequenas mudanças, né, Liselotte? Sim. Podem ajudar, né? Às vezes é difícil encontrar, mas eu acredito que toda cidade, né, seja ela pequena ou grande, tem ali um parque, né? Como o Ibirapuera em São Paulo, o Parque da Cidade em Jundiaí, acho que aí no Sul também deve ter parques muito bonitos para a gente ir. E às vezes não é muito, a gente se perde, eu acredito, horas no celular, né? Sim. A gente pega o celular para ver 5 minutinhos ali, e a hora que a gente vê, passou 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas na frente de uma tela só rolando, né? Que se a gente tirar esse tempo e falar assim, eu vou largar o celular em casa, ou no carro, que seja. E se dirigisse ali ao parque, na sua cidade, como eu fazia, minha esposa falar, você precisa pisar na grama. A gente não precisa de muito dinheiro, não. A gente pegava um lençol, né? Um lençol, passava no mercado, comprava ali, às vezes, um pão Pullman, né? Um pouquinho de presunto, queijo, um iogurte, um refrigerante, né? Sentava lá no lago, no lago aqui, que eu falo lago aqui, quem já conhece, mas lá no parque, deitava lá, tirava o chinelo, pisava na grama, ficava ali conversando, sem celular, sem internet. Passava momentos que ali eu tinha tempo de qualidade
para minha família, porque ali eu estava ouvindo a minha família, ouvindo minha esposa falar muitas vezes, estava vendo meu filho brincar na terra, ou seja, eu tinha um tempo para o meu filho, para minha esposa e para essa conexão com a Mãe Terra, que muitos podem não acreditar, né? Muitas, até por causa da correria do dia a dia, mas essa troca energética que nós temos com o planeta, quando nós pisamos ali descalço, as pessoas nem imaginam o quanto isso é revigorante para a gente continuar, para a gente ter mais força para continuar. É só a gente observar, as pessoas pensam assim, não, mas não tem nada a ver. É só a gente ver como que em equipamentos elétricos, né, o que a gente tem para excesso de energia? A gente tem o fio terra, que ou seja, aquele fio terra ele vai descarregar o excesso de energia na terra, né? Sim. E isso também a gente precisa. Às vezes é o estresse, é aquela correria, a gente está naquele acúmulo energético que se sente pesado, que se sente sobrecarregado. E o simples fato de pisar ali, de ter o contato com a terra, acaba trazendo uma energia, descarregando aquela energia ruim e recarregando com energias boas. Por que as pessoas podem ir para a praia em feriados prolongados que a gente está tendo? É que as pessoas pensam, se eu vou para a praia eu volto legal, mas não é a praia. É porque quando você chega na praia, você tira os calçados para entrar na água, para pisar na areia da praia, e isso tem inconscientemente essa troca energética. Que Sim. As pessoas muitas vezes nem sabem por que voltam revigorados, acham que é a água do mar, que é... Não, mas é claro que a água salgada ajuda, também é um potencializador, né? Mas o simples contato com a terra, você tirar os sapatos, pisar na terra e ter essa troca, é muito revigorante para a gente, né? Sim, exatamente. E nesses cuidados todos com a parte física, né, termina que a gente dorme melhor depois também, né? Isso Exatamente. Faz parte do conjunto, né? Desse combo todo. Mas é muito Quantas bom. pessoas, você falou de dormir, né? Quantas pessoas não conseguem desligar, né? Então, tem todas essas coisas. Tem as coisas que são nocivas para nós, só que nós precisamos estar antenados para esse tipo de coisa, por exemplo, como o celular e as notícias negativas. Uma coisa que dificilmente eu ligo aqui é a televisão, mas porque no próprio celular as notícias, ao menos os cabeçalhos, me são passados. Então, eu não tenho necessidade, eu vou ligar a TV para assistir um noticiário, que são 20 minutos ou meia hora só de coisas ruins. Não, eu não quero isso. Isso se espalha dentro do ambiente, e eu já vi sobre isso, o fato de você ficar com uma pessoa, ter contato com uma pessoa que ela meia hora ela converse com você só contando aquelas agruras da vida dela, ou só contando coisas ruins, leva 5 a 6 horas para você conseguir se livrar daquelas energias que foram passadas, para ver como a força da fala ou do pensamento ruim faz efeito na vida da gente, né? Então, a gente não imaginava, precisa algum cientista se debruçar sobre isso e fazer aquele estudo para a gente ter noção das coisas ruins na vida da gente. Você sabe que todo cliente que eu atendo, eu acabo exatamente falando isso. Na minha casa, eu tenho um aparelho de TV, mas porque o meu aparelho de TV se conecta com a internet. Porque TV aberta, aqueles canais de notícia, essas coisas, desde 2014 eu não assisto mais. Quando eu fiz a minha primeira formação em desenvolvimento humano, eu aboli o jornal da minha casa. Porque, para mim, naquela época, um pouco antes, eu achava que eu precisava me manter informado, né? E aí eu assistia, inclusive eu me achava mais inteligente, porque eu assistia jornais
tipo Globo News, Band News, né? Aqueles jornais de notícias teoricamente mais elitizados, né? Não era aqueles jornais tipo Datena, aqueles jornais sensacionalistas, né? Uhum. Mas depois que eu vi o peso que o tipo de informação que a gente absorve tem na formação do nosso inconsciente, eu parei com o jornal. Eu parei com as notícias. Às vezes eu fico sabendo, como você falou, a gente está rolando ali o feed das notícias do Instagram, das redes sociais, acaba vendo alguma coisa, né? Mas para você fazer uma ideia, eu parei até de seguir alguns políticos. É, sim. Porque, porque eles semeiam, né? Ninguém faz nada, mas todo mundo semeia o ódio ao outro, né? Exatamente, é isso aí também. Além, vamos dizer, eles veiculam o que está errado, mas eles sozinhos não conseguem fazer. E aí, semeando ódio ao outro, isso de uma forma ou de outra nos atinge também, né? Claro, porque se você está vendo lá que todo mundo é corrupto, que todo mundo é ladrão, que todo mundo está preocupado só consigo mesmo, que fé que a gente vai ter num dia melhor amanhã? Por que eu vou me esforçar hoje para ser uma pessoa melhor, sendo que as pessoas que estão à frente do meu país não estão nem aí comigo? Por que eu vou me preocupar com o meu semelhante, sendo que o Estado que deveria se preocupar com a gente não está preocupado, né? E essa polarização que nós vemos hoje no país, de direita e esquerda, eu sempre falo que direita e esquerda são braços do mesmo corpo. Os dois são regidos por uma mesma cabeça, né? Os dois são regidos por uma mesma cabeça. E se a gente for observar, né? Se a gente for ler as entrelinhas do que acontece, a gente vê aquela briga, aquela discussão e tá, mas ninguém parou para reparar que lá em Brasília, seja no Congresso, no Senado, na Suprema Corte, existem restaurantes, né? Ah, Inclusive com lagosta, com vinhos caríssimos. E depois de toda aquela palhaçada, todos eles pegam e vão almoçar no mesmo restaurante, né? Todos eles sim. vão almoçar juntos e às vezes sentam nas mesmas mesas conversando sobre projetos e a gente aqui preocupado e brigando um com o outro, né? Sim. Então, depois que eu comecei a observar mais as atitudes do que as palavras, eu percebi que não me faz bem, como ser humano, como pessoa, como cidadão, me alimentar de certas informações que muitas vezes estão servindo só para manipular o meu inconsciente. É só a gente reparar, quem reparou naquele fique em casa daquela pandemia, né? É que eu tinha que ficar em casa, você tinha que ficar em casa, o comerciante tinha que ficar em casa, mas o Congresso estava trabalhando, o Senado estava trabalhando, o jornal, né? O jornal todo dia estava lá sendo transmitido, né? E porque para ser feito um jornal televisivo, precisa-se desde o porteiro da emissora à mulher do cafezinho, né? E por que essas pessoas não ficaram em casa? Por que eu tinha que fechar a minha clínica e ficar em casa, mas o jornalista famoso podia sair e ir trabalhar e ter a sua aguinha gelada no seu balcão ali de veiculação da notícia, ter o cameraman trabalhando, ter o porteiro, provavelmente o motorista dele. Todas essas pessoas estavam trabalhando. A polícia estava trabalhando, né? E aí, a pandemia não atingia essas pessoas, eles eram imunes ao vírus, porque eles podiam ir trabalhar, né? E jornal, na minha concepção, não é um produto
de necessidade básica. Necessidade básica, para mim, seria alimentação e saúde. Sim. Né? Jornal não precisaria. Novela não precisaria ser gravada. Né? E por que essas pessoas continuaram trabalhando? Por que essas pessoas continuaram? A segurança, segurança também, mas por que dois policiais poderiam estar juntos na mesma viatura e eu não poderia estar do lado de um companheiro meu de trabalho? Né? É verdade. Só que quando semearam o terror, ninguém pensou nisso. Todo mundo pensou em se proteger. E aí fizeram o quê? Ficaram uma família que todos saíam para... As crianças iam para a escola e os pais iam para o trabalho, todos ficaram juntos dentro de casa. E aí os conflitos apareceram também, né? Porque não estavam acostumados a viver juntos. Estavam acostumados pela força do trabalho, né? Cada um tem que procurar a sua subsistência, e aí, vamos dizer, com essa convivência, coisas que a escola resolvia ou o trabalho trazia aquele dinheiro para casa, né? Os conflitos foram surgindo e aí aconteceram suicídios, né? E outras coisas mais que tem palavras que já não pode usar porque senão é derrubado, né? Mas os conflitos familiares vieram à tona nesse período mais do que depois, né? Então, o porquê disso? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, infelizmente, a grande maioria das pessoas, não faz pergunta. Né? Nós simplesmente sentamos na frente da caixa de emburrecimento, que eu falo que a TV é a caixa de emburrecimento, né? A gente sente a caixa de emburrecimento e absorve aquilo que foi falado como verdade. O cara que está lá, que tem os interesses dele, financeiros, por patrocínio, ou seja lá quais são os interesses dele, senta lá, tem ele interesses envolvidos naquela informação que ele está veiculando, ele chega e despeja aquele lixo todo no nosso inconsciente, e a maioria das pessoas simplesmente replica aquela informação como o papagaio replica aquela música que ele ouve o dia inteiro na casa dele. Né? E aí vem as questões de por que as pessoas hoje estão depressivas, ansiosas. Por quê? Porque a maioria está sendo alimentada por informações que estão moldando o seu inconsciente. Né? E a maioria das informações que nós vemos não são informações de, olha, nasceram 50 crianças saudáveis no dia de hoje. Olha, 10 famílias novas se formaram nesse dia. Um casal completa 70 anos de casado. Isso nós não vemos na televisão. Nós vemos que o casal se separou, que morreu 100, que a guerra no outro país lá, e infelizmente só informações para semear o medo, a desesperança, a individualidade, né? E a gente acaba não filtrando essas informações, elas entram no nosso inconsciente, fazem um estrago, e a gente, além de absorver essa informação, leva para o nosso ambiente de trabalho. Você viu isso? Você viu aquilo? E fica a gente pega a semente e sai polinizando essa semente, sai distribuindo essa semente para os ambientes que nós vivemos. E aí a gente vê o mundo como está hoje, né? As pessoas cada vez mais doentes. E muitas vezes as pessoas falam, mas não, eu não tenho depressão, eu não tenho síndrome do pânico, eu não tenho crise de ansiedade. Beleza, mas muitas das doenças que hoje são manifestas no físico também têm causas emocionais. Né? Sim, sim. Isso aí já foi constatado. Já fizeram pesquisas e está
manifesta, pode ver, é raiva, é ódio, é coisas acumuladas. Uma amiga minha ainda disse, porque eu fui para tal lugar, eu voltei de lá com febre, com dor de garganta. Eu só perguntei para ela, o que está tão difícil de ser falado? Está trancando o quê? Mas é que com o tempo a gente aprende a nem falar mais, porque não vai modificar o outro, e nós temos estirpe. Eu disse, sim, tem estirpe, mas fica engolindo tudo e ninguém muda o outro. Somos nós que temos que nos mudar. Aí, então, ela ficou pensando, né? Mas o normal dela é dor de garganta. São coisas que não são faladas, né? Então, se a boca não fala, o corpo termina se manifestando. E aí tá tudo aí, né? Exatamente, só que as pessoas, por falta de conhecimento, né, Liselotte? Por falta de saber disso, né? Que aquela doença está sendo manifesta por causa de um mal-estar emocional, por causa de uma coisa que você não falou, por causa de um sentimento que você reprimiu, as pessoas ficam aí sofrendo. E como, infelizmente, a caixa de emborrecimento está normalizando esses estados, né? Porque é normal estar estressado, é normal estar na correria, que quando você não está estressado, você não está na correria, você se sente mal, você se sente fora do padrão, né? Uhum. Você está no seu ambiente de trabalho, todo mundo tem lá a sua farmacinha, né? Um tem o remédio para dor no joelho, outro tem o remédio para dor de cabeça, e está todo mundo tomando remédio, achando a coisa mais natural do mundo, porque se eu não tomo remédio, alguma coisa está errada comigo, como eu já ouvi. Nossa, mas você não toma nada? Não toma nada. Hoje, você está com essa idade, eu fui fazer exame médico outro dia, e aí o médico perguntou para mim o que eu tomava para manter minha pressão, eu falei, nada. Como não? Eu virei um alienígena para o meu médico, porque ele não acreditou que eu, com 54 anos, não tinha problema de pressão alta. Tá vendo? Né? Porque se normalizou. Porque se normalizou a pressão alta, as dores, né? Eu ainda já estou trabalhando nisso, porque eu não aceito essa dor no joelho. Eu sei que ela não é normal, tem a questão emocional, por causa de estar carregando muita coisa, e também, não é por causa que a gente é terapeuta, que a gente também não se cuida, né? Sim. Então, eu estou trabalhando a questão do emocional, de estar, sim, muitas vezes me sobrecarregando, e também estou, juntamente com o emocional, tratando físico, ou seja, fortalecendo o meu joelho, fortalecendo o meu sistema imunológico, fortalecendo essa máquina que Deus me deu, para prolongar a vida útil dessa máquina e para que eu também possa servir de exemplo para os meus clientes. Olha, se eu mudei, você também pode. Né? Se eu consigo viver sem síndrome do pânico, sem depressão, sem ansiedade, sem tomar remédio para dormir, graças a Deus eu deito e durmo. Eu falo que se eu deitar no chão, no meio da rua, eu durmo, né? Porque, né? E isso eu já fiz mesmo. Às vezes, como eu falei para você, a gente ia no parque da cidade, lá em Jundiaí, ou até aqui mesmo, né? A gente deita ali, forra ali um lençol no chão ali e dorme. Né? Por quê? Oi? Que coisa boa! Isso é uma glória! Não, por quê? Porque a gente. E eu vou te falar, quando eu assistia jornal, quando eu era um cara antenado, vamos dizer, eu não conseguia dormir. Sim. Porque eu ficava preocupado com o amanhã. Né? E aí é aquele amanhã que não depende só de nós. Por exemplo, você pode se indignar com uma situação do país ou do mundo, só que o que você só pode agir dentro daquele mundinho que você habita. A nível maior, vamos dizer, de
de país ou de mundo, você não consegue fazer nada, porque não depende só de você, não depende só de mim. Então, só podemos fazer o nosso melhor nesse nosso mundinho. E aí, sabendo que você alcançou uma água para alguém que estava ali, né, trabalhando e tal, estava no sol, ou que juntou papel. Eu sou campeã de juntar sacola e papel no chão, né? Porque a lixeira está logo ali, mas o povo mal educado não coloca as coisas na lixeira. Então eu faço isso. É difícil eu sair sem recolher alguma coisa. Então eu faço a minha parte e ponto. Tento fazer o melhor e seguir em frente, né? Não adianta. Não é ficar perdendo o sono por coisas maiores que não dependem só de nós, não adianta. É a mesma coisa você se estressar por causa de um jogo de futebol. O salário que o jogador recebe não paga as nossas contas. Então, perdeu ou ganhou, ele tem que dar recado do que ele está fazendo. Não somos nós matando o vizinho porque ele é do time adversário que nós vamos resolver esse problema, né? Então, o problema se torna maior fazendo algum ato assim, né? Você deixa eu só dar uma olhada. A Marlene, nossa companheira de lives aqui, também chegou aqui também. Ótimo dia, Marlene. Bem-vinda. Prazer imenso estar com você também. Né? Você sabe, você falou a questão do futebol, né? E hoje a política virou o futebol também, né? Mas eu vou te contar uma história da minha vida. Nos anos 90, eu fiz parte desse negócio de torcida organizada, né? E eu, tipo assim, eu era fanático pelo time de futebol que eu defendia na época, né? E aí, eu trocava de camisa, comprava sempre camisa oficial do time, camisa oficial da torcida, gastava uma fortuna com isso, né? E aí, e brigava no estádio e, sabe, aquelas coisas, Sim. né? E aí, um belo dia, teve um campeonato interno da torcida que eu frequentava lá, e aí, nesse campeonato interno, tava só as diretorias, né? Só o pessoal da diretoria das torcidas, e como eu era da diretoria da torcida da minha cidade, né? Eu peguei e estava junto com a diretoria da torcida maior, né? Da torcida grandona do estado, né? E, de repente, teve o campeonato que a gente teve lá, e depois desse campeonato ia ter um churrasco. E aí, nós lá, depois do futebol, teve o churrasco, nós lá no churrasco, e eu nem imaginava. Mas, de repente, apareceu um monte de camisa do time adversário, do principal adversário do time que eu torcia, invadindo o nosso churrasco. E eu, psicologicamente, me preparei para a briga, né? Falei, é briga, né? A hora que eu vi, era tudo amigo. Os diretores da torcida que eu frequentava eram amigos da diretoria da torcida adversária. E aí eles estavam indo para participar do churrasco. Né? Tá então, vendo? foi aí que eu percebi, falei, calma, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei, aí tudo amigo, tal, tomaram cerveja, comeram lá junto com a gente, foram embora, convidaram a gente para ir no churrasco que eles iam fazer também. E aí eu comecei a perceber, falei, calma, se esses caras são tudo amigo, besta somos nós de ficar brigando lá no estádio, né? Tá E aí eu vendo? comecei a perceber que o jogador também, o jogador que hoje estava beijando a camisa do time que eu torcia, amanhã estava beijando a camisa do time do adversário. Né? E ganhando mais ainda. E aí eu percebi que o tonto ou o trouxa da parada era eu. Né? Que mantinha todo esse sistema, né? Eu comprava a camisa oficial da torcida, que era mais cara do que a do time.
Eu pagava caro para assistir o jogo, pagava caro da cerveja no estádio, né? E, e isso acontece na política também. Nós ficamos brigando, né, para manter um sistema que, entre eles, são todos amigos. Inclusive, a gente viu na última eleição aí para presidente, um político que falava mal do outro virar vice-presidente na chapa do outro. Sim. Né? E aí, Isso, ou seja, dormindo abraçado, né? exatamente. Todos amigos e nós, povo, se degladiando. Isso que eu falei na torcida organizada, né? Obrigado, Claudemir. Obrigado pela presença. Seja na torcida, seja na política, seja no jornal, todos eles têm os seus interesses particulares e nós, se nós começarmos a fazer perguntas, nós vamos perceber que a única pessoa que tem interesse no nosso crescimento somos nós mesmos. Eu falo que a maior contribuição que eu posso deixar hoje para a humanidade não é vestir uma camisa de partido A ou partido B, mas sim a maior contribuição que eu posso deixar para a humanidade hoje é prosperar a mim e a minha família. Exato. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você está sendo mesquinho. Não. Porque quando eu prospero e a minha família prospera, eu deixo de ser um peso para o Estado. Sim. E, além do mais, eu abro oportunidade para outras pessoas falar, poxa, calma aí, se o Anderson conseguiu, eu também consigo. Sim. Se o Anderson pode ter um casamento bom, eu também posso. Nem todo mundo está separando, o Anderson não separou. Né? Nem todo, agora eu vou falar a questão de preconceito e tal, nem todo negro é bandido. Olha, Léa, aquele ali é honesto, é trabalhador. Sim. Né? É um cara que estudou, né? Eu, Claudemir, né? Porque as pessoas têm o hábito de generalizar, né? E eu falo que a maior contribuição que nós podemos dar para o outro é prosperar. Prosperar honestamente, prosperar familiarmente, né? Ou seja, construir uma boa família. E para isso, eu tenho que acreditar que é possível. E para mim acreditar que é possível, eu vou me espelhar também em outras famílias que estão prosperando. Então, a prosperidade ela é contagiosa, assim como também a pobreza. A saúde emocional ela é contagiosa, assim como a doença emocional. Assim como nós normalizamos o estresse, a depressão, a ansiedade, nós podemos normalizar também o bem-estar. Né? Você é um exemplo vivo, eu sou um exemplo, ou seja, a Liselode está ali, ó, uma senhora que vive num estado que passou por uma calamidade e está aqui falando de saúde emocional. Não está chorando que provavelmente familiares perderam tudo, pessoas próximas perderam. Você não está aí se lamentando e chorando e entrando numa depressão porque o seu estado foi assolado. Sim, tem que reagir, né? Exatamente. Inclusive, escreveu um livro sobre isso. Sim. Transformou a sujeira em ouro, né? E assim, ó, tanto faz a nível de família ou a nível de Estado, todos têm problemas. E eles, esses dias eu li uma coisa que nós mesmos criamos problemas para depois resolver. Aí eu comecei a pensar sobre isso, aí eu disse, mas sabe que tem um fundo de verdade nisso? Parece que quando tudo está calmo, a gente procura um problema para ter alguma coisa por resolver. É incrível, né? Mas o ser humano é assim. Mas não importa, todos têm dificuldades, né?
e elas estão aí para ser solucionadas. É, mas, assim, em questão de casamentos, eu acredito que hoje os jovens são mais, assim, porque são, de repente, pela própria, não vou dizer mídia, mas tudo que tem à volta deles é de fácil solução. Ou assim, clica um botão aqui, clica outro lá, e as coisas estão resolvidas. Na vida a dois, as coisas não são assim. Elas são mais são duas pessoas vindas de lares diferentes, de culturas diferentes e que precisam se adaptar. Até que ponto eles estão dispostos? Porque você não muda o outro, você muda a si mesmo. Então, se eu não, esse negócio é a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se eu não quero mudar, as coisas à minha volta também não vão acontecer. Eu preciso me modificar. As próprias estações do ano, né? Primavera, verão, elas vão acontecendo, a natureza nos mostra as mudanças e nós, seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós vamos continuar como nós somos, sem nos modificar. Isso não tem nexo. E é engraçado que a Bíblia fala exatamente sobre isso, né? Que nós temos que nos transformar Sim, pela renovação da nossa mente, ou seja, nós temos que evoluir. Nós estamos aqui para passar por um processo de evolução, né? De crescimento. Nós estamos aqui para crescer como seres humanos. E muitas pessoas ainda insistem em, como você falou, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? E sim. infelizmente muitos vão realmente partir assim, né? Por quê? Porque não evoluíram, não estão aqui para aprender, né? Os problemas vêm realmente e vêm para todos. O que difere uma pessoa de sucesso? E eu não estou falando só sucesso financeiro, não. Estou falando de sucesso na vida. E muitas vezes o sucesso, para uns, é ter uma cabaninha na beira do rio e pescar, Sim, né? O que difere a pessoa de sucesso da pessoa que fracassa na vida é como nós vamos lidar com esses problemas, né? Como é, você vai ver esses problemas. Muitas pessoas, né, acabam vendo os problemas como sem solução e acabam, infelizmente, atentando contra si próprios. Como sim, você falou, as gerações atuais, por causa do acesso a um alto volume de informação, tudo na palma da mão, acabam que não tendo a resiliência em exato. frente aos problemas. Não sabem dividir, não sabem compartilhar, às vezes, problemas, às vezes uma visão de mundo diferente que um relacionamento a dois exige, né? Você saber se negar muitas vezes, entre aspas, em prol da felicidade do outro. Eu vou deixar de ir num lugar, de repente, de assistir um jogo de futebol para estar com a minha esposa ou para estar com o meu filho, né? Sim, E, e o segredo para a gente viver hoje bem é exatamente isso. Problemas vão vir para todos. sim, Agora, como nós vamos lidar com esses problemas? E aí cabe muito a capacidade de fazer perguntas, coisa que muitas vezes nós não fazemos, nós simplesmente reagimos como animais irracionais, né? A gente simplesmente reage, o nosso cérebro reptiliano ele assume a nossa vida e vai tomando decisões no instinto de sobrevivência, simplesmente isso. E nós não somos mais animais racionais, nós não somos mais répteis com necessidade de simplesmente alimentação e reprodução. Nós somos seres sociáveis que vivemos numa sociedade onde a capacidade de compreender o outro e de se fazer compreendido das nossas próprias questões é o que vai trazer a transformação para a nossa vida. mas isso aí exige uma grande
de faca, né? Quando as coisas acontecem, é aquela reação imediata. Então, de pensar sobre o que está acontecendo e para depois ter uma reação, né? Porque assim, eu sendo atingido no meu pensar, eu reajo, não sendo como eu quero, então eu abro fora. E não é assim, né? Na família precisa ter diálogo, no trabalho você pode colocar seu ponto de vista, mas não precisa reagir tem que reagir, mas com educação para fazer valer os seus pontos para o seu patrão, para o seu superior, né? Para conseguir chegar a um bom termo, não aceitar tudo de cabeça baixa, né? Então, tem tudo isso. Mas tudo A existência humana não é fácil, viu? mas tudo é como a gente vê, né? Eu sempre falo que o que vai mudar realmente a nossa vida é fazer perguntas, né? Sim. Até quando eu posso me, me submeter no caso de uma empresa? Porque muitas vezes as pessoas se mantêm por anos numa relação tóxica de trabalho sem se perguntar por que eu estou me sujeitando a isso, né? Uhum. Muitas pessoas, muitas vezes, como você falou, às vezes a gente arruma o problema para nós mesmos resolvermos, né? Sim. E muitas vezes no relacionamento a dois, muitas vezes o problema é exatamente por conta de que não saber se perguntar, mas por que eu estou brigando por isso? Por que eu estou brigando pela cor da roupa da cama? Por que eu estou brigando com o meu marido, com a minha esposa, por causa do trabalho dele, do jeito que ele falou? Eu não vou mudar o outro, mas eu posso mudar como eu estou vendo a situação. E muitas vezes a gente está achando problemas onde, na verdade, não tem. E aí que entra o papel do terapeuta. Eu sempre falo, né? Que o terapeuta vai te ajudar a fazer perguntas, a, a ter uma visão imparcial das suas questões, né? Porque o terapeuta ele é uma pessoa que está lá, ele não vai ter um envolvimento, muitas vezes, sentimental com os seus problemas, e ele vai conseguir fazer as perguntas que muitas vezes você, no calor dos problemas, não faz, né? E essas questões, muitas vezes, uma vez uma cliente minha falou assim, nós estávamos chegando no final do processo, né? Sim. E eu perguntei para ela o que ela achava, ela falou, cara, valeu só pelo fato das perguntas. Porque eu não saberia fazer as perguntas que você me fez. Né? É. Mas Então, assim, quem tá de fora fica mais fácil fazer uma análise do que está acontecendo, porque a pessoa, quando está no meio daquele redemoinho, ela não vê a solução. E aí quem está de fora faz uma análise exatamente, aí faz aquela pergunta certa, que ali pode ter a chave de tudo, toda a solução do que está sendo enfrentado, né? exatamente. Porque tudo, um dos meus mentores, né? Um dos meus mentores falou assim, tudo é bom. Ah, mas a morte é boa. A partir do momento que você acredita numa outra vida, ela é boa. Né? E também para os que ficam, porque se a gente não morresse, muitas vezes a gente não ia valorizar a vida. Sim, Então, tudo é bom. Por que a gente valoriza a vida? Porque a gente sabe que qualquer hora ela pode ser tirada. Por que a gente valoriza o trabalho muitas vezes? Porque a gente sabe que, mas o trabalho é cansativo, mas sem o trabalho eu não vou ter comida na minha mesa. Né? é, sim. Por que a gente valoriza muitas vezes, ou não valoriza muitas vezes certas situações? Porque a gente sabe que vai estar ali. E muitas pessoas, muitas vezes, só percebem a falta que aquela coisa faz quando não tem mais. Então, o trabalho do terapeuta é esse, muitas vezes, é fazer você enxergar coisas que muitas vezes estão na frente dos seus olhos,
e você não está percebendo o valor daquela situação, né? É ajudar você a enxergar aquilo que você muitas vezes está insistindo em não ver, né? Seja por causa das suas crenças, seja por causa dos seus valores, seja por causa da normalização do errado, Aham. seja por em outras situações. É ajudar a gente a se perceber. E quando a gente começa a se perceber como ser humano, a gente consegue perceber que o outro também é um ser humano, e assim como eu erro, o outro também erra. Como eu tenho desejos e anseios, o outro também tem. E Sim, assim como eu gosto de ser respeitado nos meus desejos e anseios, o outro também gosta. É claro que sempre tem que haver o equilíbrio, e o nosso trabalho é esse, né? Ajudar as pessoas a se perceberem e a trazer o equilíbrio para as suas vidas. E quando a gente traz o equilíbrio para as nossas vidas, a gente acaba gerando o bem-estar emocional, uma saúde mental mais equilibrada, mais satisfatória, né, para as nossas vidas. sim. Mas aí eu digo uma coisa, todos nós precisamos de terapia, mas nem todos procuram a terapia. Então, quando nós estamos no meio de um turbilhão de coisas que nos machucam, até que ponto eu quero ser vítima dessa situação ou até que ponto eu quero sair dela? E aí eu preciso passar por cima do meu orgulho e ter, para conseguir essa paz de volta, eu preciso pedir ajuda para o profissional que está capacitado a me dar aquela ajuda naquele momento que eu estou precisando. Isso aí também, ali também reside, né, a minha a encontrar a chave para sair daquilo que está me atormentando, né? Na saída do, na saída do problema. Para sair daquilo, eu preciso pedir essa ajuda. Então, tem pessoas que vivem dentro desse, não só de um relacionamento, dentro de uma vida tóxica, por exemplo, que vivem na frente de uma TV, assistindo notícia ruim todo dia, estão depressivas, são umas pobres coitadas, mas até que ponto eu quero sair dali? Né? Então, esse pedido de ajuda é importante. Até que ponto você se satisfaz com essa vida tóxica que está levando e você quer melhorar? Isso está lhe prejudicando a ponto de você querer melhorar, você quer sair dessa, quer ser feliz novamente? É uma pergunta que fica, né? O problema é que a maioria das pessoas não faz essa pergunta, e é esse que é o bom desse trabalho de fazer live, né? É de trazer a consciência, porque muitas pessoas, né, como diria Harriet Tubman, né, que ela fala assim, libertei 1000 escravos, né? Harriet Tubman foi uma mulher que ajudou na libertação dos negros dos Estados Unidos, né? E Sim, ela fala essa frase, né? Eu libertei 1000 escravos. Se eu libertaria outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. E é esse que é o nosso trabalho aqui nessas lives. É trazer consciência para as pessoas que muitas vezes aquilo que elas acham normal não é normal, né? Que esse mal-estar que estão sentindo, que essa depressão, essa ansiedade, que por mais que estejam normalizadas como consequências da vida corrida, elas não precisam realmente fazer parte da nossa vida. Nós não podemos normalizar o erro. O errado é errado e sempre vai ser errado, mesmo que todo mundo esteja falando que é certo. Assim como o certo vai ser sempre certo, mesmo que a maioria das pessoas acreditem que não é certo.
E o resultado desse errado ou desse certo é sentido. Não vou só eu que vou falar o que é errado ou não. É sentido na sua vida. É sentido na hora que você coloca a cabeça no travesseiro. Sim. É sentido naquele comprimido que você tem que tomar para levantar ou para acordar ou para deitar. Sim. Né? É sentido no seu relacionamento conjugal. Né? Você vai saber se você está bem ou mal sabendo como é que está o seu relacionamento. Seja ele com tua esposa, com teus filhos, com teu marido, seja no seu ambiente de trabalho, ou seja com o seu travesseiro. Né? A sua vida... Oi? O legal é isso aí, porque o travesseiro também é confidente. Exatamente. Eu falo que a gente pode esconder de todo mundo os nossos problemas, menos do travesseiro. Exato, é show essa aí. Essa é bem assim. É. Porque eu posso andar imponente na rua, né, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Eu posso esconder de todo mundo meus problemas. Eu posso botar a melhor roupa do mundo, um relógio de 150 mil, 200 mil no meu braço, andar com um carro de 1 milhão, mas e a hora que eu deito no travesseiro? Como é que está a minha vida? Na hora que eu tiro o terno, eu tiro a toga, eu desço da McLaren e coloco o meu pijama. Quem sou eu naquele momento? Sim, exatamente. Se despir das vestes, né? Eu tenho paz naquele momento comigo mesmo? Ou eu preciso tomar um litro de uísque? Alguns calmantes que meu médico de 5 mil reais da consulta passou? Sim. Se olhar no espelho e gostar do que vê ou não. Exatamente. E às vezes o gostar do que vê não é gostar daquele corpo que a mídia está mostrando. É gostar de mim, com meus Sim. erros, com meus defeitos, com a minha, por enquanto, barriguinha, né? É gostar daquilo que eu vejo, dos meus cabelos brancos, que meus cabelos brancos fazem parte de uma história construída por 54 anos, né? Sim, sim. No meu caso, né? Uma história construída por 54 anos, que muitos dos meus amigos que tinham muito mais condições do que eu de chegarem aqui não chegaram. Né? Sim, tem mais isso, né? Exato. Quantos não chegam aonde nós chegamos? Sabe que ontem ainda eu estava passando por uma rua ali, eu caminhando para ir para um certo lugar, eu ainda estava pensando, há um tempo atrás eu evitava de dizer minha idade. Mas por quê? Quantos não chegam aonde eu cheguei? Hoje eu tenho orgulho de dizer, não, eu tenho tanto, porque, e assim, estou ativa e eu ainda considero que eu ainda tenho muito para dar, mas eu sinto isso dentro de mim. Então é aquele olhar no espelho e gostar do que vê, mas ver por dentro, não é só aquela imagem externa, não é aquele X de cirurgia plástica que vão me tornar outra pessoa. Se eu tento modificar o lado externo, o que será que tem de podre lá dentro, né? Exato. É como Jesus dizia, os sepulcros caiados, né? São sepulcros caiados, que muitas vezes estão belos por fora, mas por dentro é só podridão e ossos, né? Então, Sim. é se comemorar, é saber que, tipo assim, por trás de toda aquela imagem que nós vemos, como você falou, né? Eu tinha vergonha de falar a minha idade, mas não. Isso deveria ser visto como um troféu. Porque antigamente as pessoas, a pessoa celebrada era o ancião. Porque o ancião tinha muita história, tinha muita experiência de vida. E até isso a mídia tem tentado nos roubar, né?
que é a comemoração ou a valorização da experiência, né? Quantas histórias, quantas lágrimas, quantas superações existem na sua história, que podem ajudar as novas gerações a também se superarem. Olha, se a minha avó, se o meu pai, se o meu bisavô conseguiu, a gente deveria servir de fonte de inspiração para os mais jovens. Mas até isso tem sido roubado por uma mídia que, infelizmente, é autointeresseira, né? Ela protege os seus interesses, né? E a gente acaba desprezando a sabedoria das pessoas que já trilharam um caminho, que nem, ó, no meu tempo, né, lá atrás, 1970, 1980, uma criança, eu mesmo lembro, com 10, 12 anos, eu pegava um pneu e rodava o meu bairro inteiro, às vezes o bairro vizinho, ia andando com aquele pneu lá, imaginando que era um carro, que era um ônibus, e corria 50 quilômetros rodando aquele pneu, o dia inteiro, eu e mais 2, 3 amigos rodando aquele pneu, passava o dia inteiro rodando pneu. Era lindo! E nós éramos saudáveis, nós éramos... nadava no rio, não tinha doença. Quer dizer, quanta experiência a gente teve de ter muita... Hoje a gente paga para correr, né? Eu pago caro numa academia para ir, às vezes, correr na rua, coisa que eu fazia de graça quando era criança. Sim. Né? Então, são pequenas coisas que, se a gente for observar, né, trazem uma história maravilhosa de vida, trazem experiências e que nem superações, como a gente falou, né? Quantos velórios, né, nós não fomos de pessoas que, teoricamente, na nossa visão, teriam mais condições de vida de estarem aqui hoje, fazendo essa live, do que nós dois. Sim, exato. E nós estamos aqui hoje, dividindo um pouquinho da nossa experiência e trazendo para as pessoas a consciência de que honrar e respeitar a sua história pode fazer toda a diferença na sua vida, né? Sim. E assim, ó, o legado dos antepassados também, né? Eu cheguei em 2 escritas minhas, eu disse para o Antônio, em cima de um livro seu, eu escrevi um livro meu. Eu usei tópicos de coisas que ele falou, e aqueles tópicos eu coloquei exemplos de fatos acontecidos na minha vida, transformei o livro para mim, né? Então, a superação dos antepassados, isso é um orgulho, né? O que eles passaram, então, assim, tipo heróis, não é os do Big Brother, nada assim, são os que chegaram aqui na Terra e começaram sem ferramentas nenhuma, ou ganharam 2, 3 ferramentas e tiveram que entrar numa mata virgem e tentar fazer uma cabana, lutando contra feras, para conseguir trazer uma comida para poder ter ao menos uma refeição por dia, né? Esses são legados, são exemplos de superação, né? Que ficam para nós, que nos honram, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. E eu também escrevi, claro que o nome vai mudar depois, né? Mas eu escrevi fatos da minha infância, que eu fui criada com muitos medos, então eu fui citando o que estava acontecendo, e depois eu passei para a minha juventude, também coisas que aconteceram. E eu coloquei como arquivo confidencial, mas não vai sair esse nome, mas... é uma história muito legal. Então, eu disse ali, na verdadeira alma da escritora. Mas é assim, em cima disto que nós nos construímos. Foram coisas que nossos antepassados nos deixaram
e nós usando para o lado positivo, nós continuamos a nossa construção. Mas tivemos uma base forte, aonde nos inspirar. E o que deu certo, deu certo. E o que deu errado serve como experiência para o lado positivo, porque nem todas as coisas aconteceram e deram certo na primeira tentativa, né? E isso aí é que nos torna pessoas mais fortes, não nos entregando. E quando nós não temos capacidade para superar sozinhos, nós temos que pedir ajuda. Uma coisa que eu faço hoje, que é mais assim, eu não tenho vergonha, é de pedir ajuda. Eu não sei fazer. Esses dias eu conversando com minha filha, daí ela disse assim, mas como é a questão do digital? Eu disse, olha, eu já fiz curso, chega uma parte eu abandono, chega uma parte do curso, eu passo a não entender, eu pago uma pessoa para fazer e eu procuro meios de conseguir esse valor em outro lado, em algo que eu sei fazer. Então, uma coisa compensa a outra, porque não adianta eu ficar quebrando cabeça em cima de algo que é difícil para mim, eu vou fazer o que eu acho mais viável e consigo aquilo para fazer aquela progressão. E assim segue. Uma escritora chamada Amy Cuddy, que ela tem um livro que o nome dele é um livro e uma palestra que ela fala sobre a força que nós temos na fragilidade. Eu não lembro bem o nome do livro que ela fala, do livro dela, mas ela fala da força que nós temos na fragilidade, né? Que muitas vezes a gente saber reconhecer que não sabe, Sim. É um sinônimo de força também. Você sabe, Sim. porque nós não sabemos tudo. E essa que é a maravilha da vida em sociedade, né? É aquilo que eu não sei, eu posso, é lindo eu poder reconhecer que eu não sei, e a partir do momento que eu reconheço que eu não sei, eu vou buscar a ajuda daquela pessoa que sabe. E às vezes aquela pessoa que sabe aquilo que eu não sei, não sabe aquilo que eu sei. E aí a nossa troca é que nos faz ser sociedade. Porque se eu soubesse de tudo, eu não precisaria de ninguém. Sim. Né? E o viver em sociedade é isso. Eu, às vezes, não sei cozinhar tão bem quanto a minha esposa. E a minha esposa, às vezes, ela não sabe fazer uma coisa, bater um prego como eu sei. E aí a gente se soma e constrói um ecossistema. E isso se está transformando no macro. Imagine só se uma empresa, se todo mundo fosse operador de empilhadeira. Quem que ia consertar a empilhadeira? Quem que ia arrumar as caixas para a empilhadeira pegar? Né? Então, a vida em sociedade é isso. É a soma das capacidades de alguns com as capacidades de outros. Né? Isso seja no relacionamento ou não. E uma coisa que você falou, muitas coisas deram certo na vida e outras não deram. Na verdade, elas deram também. Porque todas as coisas que não deram tão bem quanto nós esperávamos, nos fizeram ser quem nós somos hoje. Sim. As experiências boas e as experiências não tão boas fizeram a gente ser quem é hoje. As coisas que não correram como a gente gostaria, nos trouxeram resiliência, nos trouxeram inteligência emocional, nos fizeram ser mais fortes, porque tivemos que lidar muitas vezes com a dor da perda, né, com a dor, muitas vezes, da separação de um ente querido, nos fizeram, às vezes, recuar em situações que nós queríamos ir à frente. Então, até o que deu errado, deu certo. Sim. Né? E é esse o nosso papel. Mais fortes, sim. E esse é o nosso papel como terapeuta, de trazer para as pessoas essa visão, né?
de que é possível ser feliz independente da situação. A gente consegue enxergar coisas boas em tudo. Às vezes não boas, mas você consegue tirar muitas vezes aprendizados em tudo, né? Eu sempre digo para o meu filho, uma nota vermelha na escola é um sinal de que eu preciso simplesmente, não é que eu sou burro, é que eu preciso melhorar naquela matéria, preciso me esforçar mais para ser melhor. É um sinal. Opa, ó, você precisa melhorar aqui, né? É, Às vezes um relacionamento, se a gente pegar um relacionamento que não deu certo, ele pode ser o motivador de eu ser uma pessoa mais dura num próximo relacionamento, ou também ele pode ser uma forma de aprendizado para eu selecionar melhor na próxima vez que eu for me relacionar com outra pessoa. Que eu seja mais criterioso, que eu seja mais... me valorize mais como pessoa, muitas vezes. Tudo a gente consegue extrair lições. Basta a gente saber fazer as perguntas certas, basta a gente conseguir tirar muitas vezes o sentimento de dor ou o sentimento de impossibilidade, de impotência, de incapacidade, de outras questões aí, e conseguir enxergar o aprendizado. Tudo tem aprendizado, tudo é bom, como eu sempre falo. sim. E normalmente o que nós, assim, na questão dos aprendizados, as coisas ruins, vamos dizer, uma traição de uma pessoa amiga ou de um bem-querer, não são os inimigos que vão nos trair, não são os inimigos que vão nos aprontar uma para a gente se ferrar, são os que estão perto de nós. E isso aí, talvez aquele olhar mais criterioso em relação ao nosso próximo, só com uma paulada que se recebe da vida para nós acordarmos com isso, né? Ontem eu ainda estive falando com uma pessoa e ela disse assim: Nossa, eu vou fazer 59 anos e eu vejo hoje as coisas como eu demorei para ver certas coisas por inocência ou por coisa, amadurecimento dela, né? Ela, minha filha, com 25, tem mais maturidade do que eu com 25. Eu disse, mas é cultura diferente. E depois, assim, normalmente nós, ao menos o meu pensar foi o seguinte: o que eu considerei que fizeram de errado para mim, na minha educação, por exemplo, tá? Que eu considerei errado da parte dos meus pais, eu tentei não repetir para os meus filhos. Então, eles já têm uma visão diferente, né? E isso amadurece eles, prepara eles para a vida de uma forma diferente. Então, como nós fomos, talvez por um sistema de proteção, nós fomos, por sermos protegidos, nós nos tornamos mais ingênuos. Eu estou falando de mim, tá? Então, ingênuos. E aí eu caí muita cilada, coisas que eu não via. E depois de eu ter caído na cilada, eu disse, bah, mas se dizia minha amiga, e não foi. Então, numa próxima amizade que eu formo, não que eu vou protegida com um escudo, mas eu tenho um olhar diferente para esse outro pelo que me aconteceu no passado. Ou seja, foi bom também. Ou seja, a traição foi boa que te Sim, fez enxergar melhor, né? Muitas, por isso que eu exato. falo que tudo acaba sendo bom. Ah, mas a pessoa fez isso, ela fez o melhor que ela podia. Eu não consigo mudar a crença do outro, É, mas eu consigo mudar a minha, né? sim, Eu não posso também transferir para o meu outro conhecido, a outra pessoa, aquilo que aquela pessoa é. Eu falo que todos, né, cada pessoa tem o seu sistema de crenças. Todos são inocentes até que se prove o contrário.
Então, eu não vou me blindar para as novas amizades, né? Mas eu consigo, se o novo amigo também me traiu, ele também deu o melhor dele. E tá tudo bem, siga a sua vida, não faz mais parte da minha. Se outro veio, eu vou confiar também. Não foi digno da minha confiança, agora, beleza, segue tua vida também, né? Agora, como a gente falou, eu não vou conseguir mudar o outro, mas eu consigo toda vez mudar a mim mesmo. Eu Exato. consigo. Os problemas vão se apresentar para todos. O que vai fazer a diferença é eu saber que eu fui um bom amigo. Sim, Né? exato. Eu vou continuar dando o meu melhor, por mais que as pessoas não queiram o meu melhor, ou não valorizem o meu melhor. Porque a minha, vamos dizer, o meu, eu posso mentir para todo mundo, mas para o meu travesseiro eu não vou mentir. Então, eu vou continuar sendo uma pessoa boa, ao meu ver também, porque às vezes a minha bondade muitas vezes não é bem vista pelo outro, e Sim, está tudo bem, é o sistema de crenças dele, né? Então, eu vou continuar fazendo o meu melhor, da melhor maneira possível, com a condição que eu tenho, até que eu tenha a condição de fazer alguma coisa melhor. E, sim, e aí, o que vai me fazer me dizer se aquilo que eu estou fazendo é bom ou ruim é a minha consciência, a hora que eu deito na minha cama e saber, poxa, não, olha, a pessoa não valorizou a minha amizade, beleza, mas eu fui um bom amigo e ela sabia que ela poderia contar comigo, a partir de hoje não pode mais, mas eu vou continuar sendo a melhor pessoa possível, principalmente para mim, para mim, exato. dentro da Sim, minha, dentro, e- dentro daquilo que eu acredito ser bom, né? sim, E o ser bom para mim muitas vezes não é o ser tão bom para o outro. Às vezes o valor a honestidade, a religiosidade, o amor pela família não é um valor que está contido no sistema de crenças do outro. E está tudo bem. Ele sabe os valores dele. E se os valores dele fazem com que ele deite a cabeça no travesseiro dele e durma tranquilamente. Agora, o que eu não posso deixar é que o sistema de crenças do outro interfira no meu bem-estar emocional, naquilo que eu acredito, naquilo que eu acho certo para mim, né? Então, cada um dá aquilo que tem de melhor, né? sim, Se o outro não percebe, eu vou continuar deitando na minha cama e dormindo da melhor maneira possível. Agora, se eu não estou conseguindo dormir, aí é a hora de calma aí. Será que realmente aquilo que eu estou fazendo é certo? Porque existe uma diferença entre uma consciência tranquila e ser teimoso, né? é, Que muitos... Tá vendo? Eu sou assim, então, né? Eu estou dando o meu melhor, mas às vezes o seu melhor é teimosia, né? É ser uma pessoa turrona, é ser uma pessoa orgulhosa, que não se abaixa. E isso não faz bem. Então, é saber dosar. Né? A diferença do remédio para o veneno é a dosagem, né? A gente tem que saber aquilo que está fazendo. Tem que saber o que está fazendo bem para a gente ou não. Né? exato. Bem, Sim. bem-vindo, Lídia. Minha comadre Lídia chegou aqui. Né? Minha comadre Lídia, esposa do meu grande amigo Renato, lá de Jundiaí, chegou aqui agora. Bem-vinda. É, Né? Prazer de ter vocês aqui junto com a gente também. legal. Então, mas assim, mesmo que, vamos dizer, um ato que se faça pensando no bem e a outra pessoa não interpreta de acordo e nós somos prejudicados, eu também penso assim, o principal é pensar em fazer o bem. Se deu certo ou se não deu, o importante é consciência tranquila, porque na hora em que a gente faz alguma coisa, lá dentro da gente tem uma vozinha que avisa se isso é certo ou não é.
Então, não tem nada que dê mais paz para a gente do que deitar no travesseiro com a consciência tranquila, mesmo que a gente tenha sido prejudicado pensando em fazer o bem. Então, o que importa é isso. E depois, na hora da partida, o que nós vamos ter que dar conta é das coisas que nós fizemos, né? Do que deu certo, pensando em que desse certo, do que deu errado, mesmo que a gente não quisesse, né? Pedir perdão pelo que a gente prejudicou o outro, mesmo sem saber, porque até em pensamentos nós erramos também, né? E dar conta também do que nós podíamos ter feito e não fizemos. Essa aí é a parte mais perigosa, né? Quando a gente tem a Exatamente. oportunidade de fazer o bem e a gente não faz. Então, aí no final o outro terminou de... Ele não foi beneficiado, né? Mas seguir a vida fazendo o nosso melhor, né? É isso aí, tentando ajudar. E quem procura a gente também, a gente sempre ajudar para o caminho do bem. Até um dos meus livros agora, que foi, que já saiu, eu não peguei o filho físico na mão ainda. É, como é que é? Contra Todas as Chances. É uma história que é baseada em cima de uma amizade. E uma menina que sempre cuidava daquele garoto e tal, e foram crescendo e tal, e no decorrer dessa amizade salva uma vida. Então, o livro traz uma mensagem muito legal. Então, é em cima dessas coisas assim, né? A gente vai se... Como é que eu vou dizer? Nós vamos crescendo em cima disso, né? De tentar fazer o bem sempre. E Exatamente. cuidando de nós principalmente, porque o importante não é sempre nós dizermos sim. Às vezes nós precisamos dar um não quando ultrapassam as barreiras, né? Quando nós nos sentimos ultrajados, nós temos que dizer o não, mesmo que a gente queira dizer o sim para agradar. Mas eu precisei fazer 40 anos para aprender a dizer não. Sabe o que aconteceu? Nada. Outra pessoa com incumbência de fazer o que eu era para fazer. Eu disse, não faço. E aí eu vi como era fácil e como eu tinha me... Isso não deixou de ser um autoflagelo, né? Eu concordando toda a vida para bem de ter paz e quando eu podia ter dito não. Às vezes vale a pena a gente dizer esse não. É importante A gente tem que sempre também. lembrar, a gente tem que sempre lembrar que o não, muitas vezes, para o outro é um sim para nós mesmos, né? E às vezes É, um sim para nós, e às vezes um não, às vezes um sim para um não para o outro é um sim para nós. E às vezes um sim para o outro é um não para nós, né? Muitas vezes a gente se sabota, enfim, buscando assim, uma certa aceitação, né? E a pessoa só vai aceitar a gente de verdade quando a gente mesmo for verdadeiro. E às vezes você só vai descobrir quem são as pessoas que estão ao seu lado, se realmente são seus amigos ou estão ali para te usar, falando um não, muitas vezes, né? Falando, olha, não vou fazer, não gosto, não quero, não é do meu interesse. É a gente ser verdadeiro, mais uma vez, né? É ser verdadeiro com aquilo que a gente acredita. Né? E muitas vezes a gente acaba se negando e negando as nossas verdades a fim de se encaixar no mundo de outras pessoas. Tudo isso faz parte do processo terapêutico, né, Gisela? A gente se conhecer o outro, principalmente a nós mesmos, né? E como que nós reagimos, né, com aquilo que é apresentado para nós, né? Por que a gente tem o hábito de falar sim muitas vezes para tudo? Por que eu não consigo falar não? E aí, quando você vai buscando as respostas a essas perguntas, você vai perceber que não é o simplesmente querer agradar o outro,
muitas vezes esse agradar o outro passa por um processo de necessidade de aceitação, de aprovação, uma necessidade de atenção, é muito maior do que se imagina o simples fato de se falar sim ou não para o outro. Existem muitas verdades escondidas nesse sim ou nesse não, que às vezes a gente fala para o outro, né? Não é só questão de cultura, né? São coisas que estão impressas dentro da gente com fatos que aconteceram ou que realmente essas carências, né? Eu até Exatamente. tenho um profissional que eu acompanho, o Manuel Augusto, e ele fala sobre coisas que aconteceram no período pré e perinatais. Então, coisas que a mãe, que estão impressas desde a época do útero. E o bebê vem com aquilo impresso. Então, essa questão dessas carências, sabe que o corpo da mulher se modifica muito durante a gravidez, principalmente a parte não só física, mas emocional também. E isso aí, até o relacionamento entre casal, num período de gravidez, são tudo coisas que afetam esse bebê. E até que ponto o útero, um lugar quentinho e seguro, é realmente um lugar seguro? Até que ponto é uma casa sem porta nem janela, o bebê não tem para onde fugir. O que acontece para ele fica tudo impresso ali, né? E isso é levado para a vida. Então não é só cultura, é o que desde aquela época são coisas. Então é incrível como se pode notar depois vamos dizer, num processo terapêutico, coisas que a pessoa traz que podem estar impressas já naquela época. Olha, Exatamente. nós somos seres maravilhosos e o que está impresso em nós é uma coisa assim, nem a NASA para descobrir tudo isso, né? Exatamente. Às vezes está buscando vida em outros planetas e não consegue nem entender o nosso próprio cérebro, né, Lisa? Sim. Essa Mas é esse uma é coisa. mas isso é assunto para outra live, né? Nós já estamos aqui há quase 2 horas, falta 8 minutos para tentar aqui há 2 horas, e eu acho que já tá bom por hoje, né? Acho que já tá bom para a gente deixar para outras lives a gente continuar falando aí, antes que o Instagram derrube a gente, né? Sim, sim, que coisa boa que se nos deixaram falar tanto tempo, sinal que nós estávamos de acordo, né? Então, agradamos ao menos. Bah, mas Exatamente. Deixa, olha que deixa nós eu, discutimos vários assuntos, né? Em cima da saúde mental, nós viemos trazendo as coisas. Foi sensacional estar com você. Sempre agrega. prazer é meu, Lisa. É que você vê que a saúde mental, ela é um assunto tão complexo, né, e ao mesmo tempo tão prazeroso, né, Sim, que uma coisa tão complexa pode se tornar simples, que são pequenas coisas, né, que a gente tem que se entender da onde a gente veio, mas tudo isso, né, pode ser compreendido de uma forma prazerosa, como esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, sim, né? Não é porque, sim. às vezes a pessoa pensa em um processo terapêutico e existe um mito nisso, né? De que um processo terapêutico tem que ser sério, tem que ser doloroso, tem que trazer lágrimas, a gente tem que chorar, é doloroso se conhecer, e muitas vezes não, né? Muitas vezes ele pode ser um processo leve e prazeroso de autodescoberta, né? Da Sim. gente se conhecer, né? Da gente e com prazer, de honrando e respeitando a nossa história, né? Sim, Ressignificando situações que foram não tão boas e reconhecendo situações boas, né? Vivendo sim. bem o agora, pisando na terra, fazendo atividade física, bebendo água muitas vezes, né? É, Então, são assuntos que parecem ter complexos,
mas que podem ser leves, podem ser prazerosos, né? Centro de Desenvolvimento Crescer, de quem que é esse Centro de Desenvolvimento Crescer que chegou agora no nosso final, Lizelote? Você sabe quem que é? Alô? Eu estou Você sabe aqui. Você sabe de quem que é esse Centro de Desenvolvimento Crescer? Crescer? Não, não, o meu é reviver. Dona Deusa! A Deusa, bem-vinda! Ah, Deusa, então. Então, nós estamos finalizando, Deus. Mas, obrigado pela presença já. Lizelote, suas considerações finais. Foi um prazer estar com você, discutir, falar sobre tantos assuntos. Nós não discutimos, nós conversamos, fizemos um passeio sobre tudo isso, né? Então, e eu, como meus filhotes mais jovens, eu tenho esse documentário, o primeiro livro sobre as enchentes, quando as águas chegam, e como é que é o outro da Contra Todas as Chances, que é a história daquela amizade que num episódio lá conseguiram, a amizade salvou uma vida. São os novos filhos que eu tenho no momento. Ah, não, mas eu tenho outros que eu também já coloquei. São os mais recentes, dá para dizer. Mas foi um prazer estar com você. As pessoas que nos assistiram, eu também agradeço que tenham assistido a gente. Vai ficar gravado a live, né? Mas foi para um dia de feriado, nós conversamos, tivemos uma conversa bem legal. E precisando de terapia, estamos aqui para ajudar a resolver os conflitos, tá? Então, um bom resto de dia. Você vai trabalhar hoje, né? Então, tudo de melhor no seu trabalho e um bom feriado a quem puder curtir o feriado, tá? Até a próxima, marcamos outra. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. E desde já recomendo. Eu ainda não li, mas nada melhor do que ler sobre essa história que aconteceu aí no seu estado, né, que é esse Quando as Águas Chegam, por uma visão de quem mora lá, de quem viveu, de quem tem parentes que perdeu, de quem está lá ainda e acompanhando isso, e de como ela, com a visão terapêutica, está ressignificando essa história. Recomendo demais, né? Porque eu sei que essa mulher tem uma história linda de superação, de descobertas, e é mais do que recomendado. Prazer imenso de estar aqui com você mesmo. Obrigado a todos que chegaram. Um ótimo feriado. E é claro que a gente se vê nas próximas lives aí, que eu espero que a gente continue nosso bate-papo aí, Lizelote. E a Deus e todos aqueles que chegaram aqui, o seu Claudemir, a Marlene, a gente está aí esperando vocês, a Miriam, que passou por aqui também, que são terapeutas do nosso ecossistema aqui, né? Vão ser sempre bem-vindos aí, a gente está batendo um papo aí também, para a gente poder trocar umas ideias e agregar um pouquinho da nossa experiência de vida, nossa experiência de sete, com outras pessoas aí. Gratidão imensa, hein, gente? Até mais. Eu tenho. Hoje é sexta-feira. Hoje nós temos a nossa roda de conversa às 19 horas, no Instagram também, e o nosso tema vai ser silêncio. Silêncio meu ou silêncio do outro, como nós interpretamos isso. Estão convidados a assistir. Tá ótimo. Hoje eu apareço lá também, Lizelote, para ouvir vocês então. Tá? Tchau, até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado. Hein? Com Deus. Igualmente. Fica com ele.